queria te convidar neste momento para nós orarmos a Deus pela sua preciosa palavra e agradecer a Deus pelos dízimos e pelas ofertas, pedindo que Deus possa abençoar e multiplicar para que a sua obra avance, para que o reino das trevas seja saqueado e possamos povoar os céus. Vamos orar? Bendito Deus e Pai, obrigado a Deus por este momento em que os teus filhos, com liberalidade, puderam trazer ao teu altar dízimos e ofertas. Ó Deus, como diz a tua palavra em Malaquias, que o Senhor diz para fazermos prova do Senhor, se o Senhor não nos abriria a janela dos céus e derramaria bênçãos grandiosas sobre as nossas vidas. É a tua palavra que diz, ó Deus, e te pedimos neste momento, Senhor, abre as janelas dos céus sobre a vida dos teus servos. Derrama bênção, ó Deus, sobre a vida da tua igreja. Teus filhos, ó Deus, que com o coração liberal nessa noite, puderam devolver dízimos, puderam trazer as suas ofertas. Senhor, que o Senhor multiplique na vida dos teus servos. Da mesma forma, ó Deus, pedimos a tua bênção sobre aqueles que até queriam, ó Deus, mas a condição financeira, a condição econômica no momento não lhes permitiu. Pedimos, Pai, abra a porta de emprego, ó Deus, que o currículo que foi colocado, Senhor, possivelmente pode até estar no fundo de uma pasta. Traga, Senhor, para primeiro que seja convocado para uma entrevista, que seja, ó Deus, empregado e que possa, ó Deus, assim como aqueles que dispõem financeiramente nessa noite, o teu filho, a tua filha, ao receber a bênção de um emprego, possam trazer também, Senhor, dízimos e ofertas à casa do tesouro. Abençoa, ó Deus, a tua igreja, que haja, Senhor, multiplicação, que haja direcionamento vindo do Senhor, para que as finanças sejam empregadas de forma a glorificar o teu nome. Ó Deus, te pedimos neste momento pela tua palavra. Estaremos, ó Deus, fazendo menção da tua palavra e peço-te, ó Deus, que o Senhor neste momento cresça e que possamos diminuir na tua presença, que os corações, ó Deus, que nesta noite estão sedentos por uma mensagem vinda dos céus, possam ouvir não a voz do pregador, mas possam ouvir a voz do teu Espírito falando ao coração de cada um, que nesta noite, ó Deus, o Senhor possa produzir frutos de arrependimento, que seja, Deus, a tua palavra o conforto para o coração aflito, que seja a tua palavra, ó Deus, o encorajamento para aquele que está, ó Deus, sem esperança, que nesta noite a tua palavra, Senhor, seja o alento para uma alma que está sofrendo, que precisa, ó Deus, tão somente de um toque do teu Espírito. Ó Deus, usa as nossas vidas nessa noite, de forma, Senhor, a levar a tua palavra e que a tua palavra produza, Senhor, o objetivo para o qual está sendo enviada. Muito obrigado, ó Deus, por tudo. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, abra sua Bíblia neste momento em que nós estaremos compartilhando da palavra do Senhor. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no salmo que nós lemos no início desta celebração. O salmo de número 23. No início do culto, nós recitamos os 6 versículos desse salmo. Mas agora, nesse momento de pregação da palavra, eu quero tratar com vocês apenas os 3 primeiros versículos. A gente vai ver algumas lições que esse texto traz no original e que pode, nessa noite, com certeza, será empregado na minha vida e na tua vida. E eu creio que Deus, através do Espírito Santo, falará ao teu coração. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo de número 23, verso de número 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Este é um dos salmos, talvez, mais famosos que escreveu o rei Davi. Um salmo muito conhecido, um salmo que em todas as línguas, no mundo inteiro, as pessoas conhecem esse salmo. É bem verdade que até pessoas que não são cristãs fazem uso desse salmo.
Talvez você entrou num táxi, num carro, e a pessoa nem cristã é, mas tem lá um adesivo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É plaquinha, é quadro em casas e é muito conhecido. Talvez seja um dos versos mais conhecidos da palavra do Senhor. Em 2002, quando eu entrei no seminário, eu escutei uma ilustração a respeito desse salmo que até hoje ela reverbera no meu coração. Um dos professores, um dos pastores que estava lecionando, ele narrou a história de que foi votado alguns versos da Bíblia para serem apresentados num auditório com alguns candidatos que trabalhariam narrando alguns eventos em rádio. E dentre os versos da Bíblia que foram sorteados, o mais votado foi o Salmo 23. E na ocasião, muitos jovens que haviam se qualificado, que haviam se preparado muito, subiram à tribuna e começaram a fazer uso, declamar esse salmo, essa poesia descrita no Salmo 23. E um após o outro foi narrando, cada um ao seu estilo, cada um usando uma técnica diferente, e à medida que eles terminavam a sua narrativa, os jurados votavam para ver quem seria o escolhido, quem teve a melhor apresentação, quem foi o mais eloquente na ministração dessa passagem, até que sobe um senhor humilde, um senhor que mal conseguia falar, um senhor que não tinha muita instrução, um senhor que estava com roupas que não eram as roupas muito novas, um senhor muito humilde. Então esse senhor sobe e quando ele começa a narrar o Salmo de número 23, todos os jurados ficam impossibilitados de votar porque não conseguem conter as lágrimas. Aqueles jovens que haviam falado com uma maestria, com tanta técnica, também começam a chorar enquanto ouvem aquele senhor simples, humilde, que sequer conseguia conjugar um verbo direito. E ao ser questionado por que os jovens tão bem preparados falaram tão bem a respeito do Salmo e não conseguiu provocar nas pessoas que o ouviam aquela sensação que este senhor conseguiu provocar. Então aquele senhor de cabelos brancos, muito experiente, muito vivido, virou para os jurados e para os jovens e disse: a diferença, meus filhos, é que vocês conhecem o Salmo do Senhor. Eu conheço o Senhor do Salmo. Conhecer o Senhor do Salmo faz toda a diferença, porque conhecer ao Senhor mostra intimidade, mostra relacionamento. Infelizmente, muitas pessoas conhecem muito da letra, conhecem técnicas, mas não constroem um relacionamento de intimidade com Deus. E é nesse cenário que Davi narra este salmo num momento difícil da sua vida. Davi, ele estava em um oásis cercado por inimigos. E diante desse cenário, Davi, que era um pastor de ovelhas, um jovem que cresceu segregado da sua família, haja vista que Davi, ele estava no momento em que Samuel chega na sua casa para ungir como rei de Israel, Davi estava cuidando do rebanho de Jessé. Os seus outros irmãos estavam em casa e Davi estava ali cuidando das ovelhas de seu pai. Então Davi, que era um pastor, que sabia exatamente como cuidar de uma ovelha, Davi, ele vai fazer uso da sua experiência com o rebanho que lhe era confiado, com a experiência, o contato que ele tinha com Deus, se colocando agora não mais na condição de pastor, mas na condição de ovelha, e tendo Jesus, tendo o Senhor como o pastor da sua vida. E o tema dessa mensagem é Jesus, o bom pastor. E assim como Davi tinha intimidade com ovelhas e era um bom pastor, Davi também tinha intimidade com Deus, tinha comunhão com Deus. E eu queria te convidar nessa noite, se você não tem tido essa comunhão com Deus, dentro deste salmo, nós vamos ver apenas nesses 3 versos, porque quando nós olhamos o verso 5, o verso 4, o verso 5 e o verso 6, nós vamos ver um outro cenário da vida de Davi. Do 1º ao 3º verso,
Davi está narrando a experiência dele como pastor, o cuidado que ele tinha com as ovelhas que lhe era confiada e o cuidado que Deus tinha para com a vida dele. No verso 4, Davi vai narrar o momento em que ele está vivendo, cercado por inimigos, diante do vale da sombra da morte, sua vida em perigo, mas ele tinha a convicção, através do relacionamento que ele tinha com Deus, ele sabia que Deus ele era poderoso para livrá-lo. Por isso, meu irmão, minha irmã, ainda que estejamos em momentos adversos, Deus é poderoso para cuidar da minha vida e da sua vida. No verso 5 e no verso 6, Davi está falando sobre preparar uma mesa na presença dos seus adversários. Quando Davi foi ungido como rei de Israel, seus irmãos não ficaram satisfeitos. Seus irmãos ficaram desconfortáveis por ver que o irmão mais moço, e alguns historiadores dizem que devido a Davi ser um menino ruivo, diferente de seus irmãos, Davi era um menino, era um filho bastardo de Jessé, era um filho de um outro relacionamento, por isso essa segregação, por isso Davi estava cuidando das ovelhas e não estava dentro de casa. E aí esses irmãos que deveriam cuidar dele, acabam se tornando um de seus inimigos. Mas Davi diz: Senhor, prepara-me uma mesa, ainda que as pessoas se levantem contra mim, ainda que os da minha própria casa se levantem contra mim, o Senhor prepara uma mesa, eles se assentarão comigo, eu sendo rei. E ele diz: unge a minha cabeça, ainda que as circunstâncias, pessoas, embates da vida tenham se levantado, unge a minha cabeça, Senhor, e meu cálice transbordará. E aí ele vai dizendo que terminará os dias da sua vida na presença do Senhor, habitará na casa do Senhor para sempre. Mas essa é a história do Salmo 23, e com base nesses 3 versos que nós lemos, Davi, ele traz algumas lições. E eu queria começar com você que, independente da situação que nós estamos atravessando, nós devemos louvar a Deus. Está vivendo um momento ruim, mas ele deixa registrado isso como um cântico. E diante de situações adversas, nós devemos louvar, nós devemos engrandecer a Deus. Existe um louvor da Cassiane que diz que Deus vai na frente abrindo caminhos. Independente da situação, nós devemos estar com o coração aberto e celebrar ao Senhor com muito louvor. Com muito louvor. Nós louvamos a Deus por tudo que Deus tem feito e por tudo que Deus ainda há de fazer. O Salmo de número 30, verso 4 e 5, ele diz: cantem louvores ao Senhor vocês, os seus fiéis. Louvem o seu santo nome, pois a sua ira dura só um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Talvez essa seja uma noite de choro para todos nós. Estamos preocupados, estamos com o coração apertado, mas a palavra de Deus nos diz que o choro pode durar uma noite, mas ao romper da manhã, a alegria virá. E o tempo de alegria chegará para todos nós, e nós louvaremos e bendiremos o nome do Senhor. Davi, então, ele começa o Salmo de número 23, e na tradução que eu li aqui na João Ferreira de Almeida, ela diz, no verso 1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando nós lemos nada me faltará, traz uma sensação de que nós vamos ter absolutamente tudo sobre a nossa vida. E é importante lermos a Bíblia no original, é importante conhecermos o original, porque além de entender a forma cultural do seu autor, conseguimos notar expressões que, devido à pobreza da nossa língua portuguesa, nós não vamos encontrar. E o verso 1, no hebraico, no original, está escrito Adonai Roi. Adonai Roi significa o Senhor, Ele é o meu pastor. Só que quando nós pegamos a parte B, nada me faltará, está escrito Lo Esar. E Lo em hebraico não é nada. Lo em hebraico é literalmente não. Então, olhando pelo original, o que Davi está querendo dizer, Adonai
roir, o Senhor, Ele é o meu pastor. Loesai, Ele não me faltará. Então não é que Davi está dizendo que o fato de Deus ser o seu pastor, ele terá todas as coisas. Davi está expressando o seu sentimento, dizendo, Loesai, ainda que me faltem coisas materiais, ainda que me faltem algumas coisas na minha vida, o Senhor é o meu pastor, Ele não vai me faltar, Ele não me faltará. É bem verdade que ultimamente nós temos ouvido e visto um evangelho de materialidade, um evangelho de que você pede, Deus te dá, e Deus tem que te dar, e Deus tem que te abençoar, e não é isso que Davi está dizendo. Porque na vida, em alguns momentos, meu irmão, minha irmã, vai faltar dinheiro. Em alguns momentos, mesmo estando com o Senhor, mesmo tendo Jesus na embarcação da nossa vida, mesmo tendo o Senhor caminhando conosco, vai ter momentos de dificuldade, vão ter momentos de tempestade, vão ter momentos de adversidade. Em alguns momentos faltará dinheiro, faltará emprego, faltará saúde, mas o mais importante é entendermos na ótica de Davi, naquilo que ele está expressando com a sua alma, o Senhor é o meu pastor. E ainda que as circunstâncias que estão me cercando sejam desfavoráveis, Ele não me faltará. Isso demonstra relacionamento. Davi tem a convicção de que Deus não lhe faltará, porque Davi tem relacionamento com Deus. Davi falava constantemente com Deus. Davi tinha experiências com Deus, a ponto de ser chamado na palavra de Deus como um homem segundo o coração de Deus. Deus chama uma tribo segundo o seu coração. Quando Deus separa 12 homens oriundos de Jacó, Deus fez uma promessa lá no Gênesis capítulo 3, que da semente da mulher sairia aquele que pisaria a cabeça da serpente. Satanás se levanta contra os filhos de Eva. Os irmãos conhecem a história. Caim acaba matando Abel, porque Abel oferece primícia, e Satanás observa a maldade no coração de Caim, e por saber que da semente da mulher sairia aquele que pisaria a sua cabeça, ele não é onipresente, ele não é onisciente, ele não é onipotente. Isso são 3 atributos que são de Deus. Satanás então começa a intentar contra aqueles que vão nascendo. Satanás então trabalha no coração de Caim, que mata o seu irmão Abel. Talvez naquele momento Satanás se sentiu vitorioso. Mas Deus, ele tem um controle de todas as coisas. E a Bíblia diz que Eva tem filho e gera 7. E depois que Eva gera 7, a Bíblia diz que voltou-se a invocar o nome de Deus. Deus então começa a estabelecer de novo a linhagem dos justos, da qual viria Jesus. De 7 nós vamos ter gerações, virão 7 gerações e chegaremos em Noé. Noé então vai ser chamado por Deus. Noé que descende de Enoque, um homem que andava com Deus. Enoque era o 7º depois de Adão. Então Enoque vai ser transladado, os irmãos conhecem a história. Deus vai chamar Noé, vai trabalhar no coração de Noé, Deus vai estabelecendo as suas alianças. Vem Abraão, de Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, e de Jacó 12 filhos. Eu dei essa volta toda para você entender quem Deus chamou segundo o seu coração. Desses 12 filhos, somente um filho leva aquele que é o coração de Deus. E é exatamente desse homem vai sair uma nação, vai sair uma tribo que lá na frente Deus vai escolher. É da tribo de Levi que Deus vai escolher para servir como sumo sacerdote. É da tribo de Levi que sairá um homem que entrará no lugar santíssimo, um homem que será a representação de Jesus como sumo sacerdote. Jesus, ele é o sumo sacerdote e ele intercede por nós à direita de Deus, dia e noite. Mas da tribo de Levi, Deus levanta um homem chamado Arão, que será aquele que sacrificará, entrará uma vez por ano no lugar santíssimo e jogará o sangue sobre o propiciatório em oferta a Deus pelo pecado do seu povo. E Levi
é a junção de duas palavras. Lev, que em hebraico é coração, e Ani, meu. Então a tribo de Levi era a tribo que servia no tabernáculo e era chamada de a tribo segundo o coração de Deus. Lev, Ani, meu coração. E por isso Deus vai dizer para a tribo de Levi: vocês não herdarão terras, vocês não herdarão propriedades, posse, porque eu serei a herança para vocês. Só que Davi não é da tribo de Levi, então Davi não poderia ser chamado pela sua descendência de segundo o coração de Deus, porque Davi era da tribo de Judá. Mas Deus chama Davi um homem segundo o seu coração, porque é um homem que mesmo agindo errado, mesmo tendo feito coisas erradas, era um homem que se quebrantava diante de Deus, era um homem que se lançava aos pés do Senhor. E no Salmo 51 ele vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro e restaura dentro de mim, Senhor, um espírito reto, um espírito inabalável. Então, nesse primeiro versículo, Davi está dizendo que Deus, Ele é o seu pastor. E que Deus jamais faltaria, independente da situação que ele estava vivendo. Como tem sido o seu relacionamento com Deus, meu irmão, minha irmã? Como tem sido a sua vida de devoção com o Senhor? Quanto tempo você tem dedicado para ler a palavra de Deus? Quanto tempo você tem dedicado para tirar um a sós com Deus? Orar? Ficar em silêncio para ouvir Deus falar? Quanto tempo você tem dedicado para estreitar a tua relação com o Senhor? A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei. Se você buscar a Deus, Deus vai te responder. E ele continua dizendo: e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vocês não sabem. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Deus se chegará a vós. Como tem sido a tua vida de devoção com o Senhor? Quanto tempo você tem dedicado para o seu relacionamento com Deus? Mateus 28, verso 20, Jesus disse que Ele iria preparar lugar, mas Ele não nos deixaria sozinhos. Ele disse: estarei com vocês todos os dias, através do Espírito Santo. Eu vou para o Pai preparar lugar, mas eu não vou deixar você sozinho. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias. Sejam dias de sol, sejam dias de chuva. Sejam dias de alegria, sejam dias de tristeza. Sejam dias de vida, sejam dias de morte. Sejam dias de bonança, sejam dias de escassez. Independente qual for o tempo ou o momento, Jesus garantiu que estaria conosco todos os dias. Então, meu irmão, minha irmã, Davi nos convida a estreitarmos o nosso relacionamento com Deus. Que nessa noite, se você tem andado afastado de Deus, se você não tem buscado a face do Senhor, que você possa declarar como Davi: Adonai Roi Lo Etzar. O Senhor é o meu pastor, Ele não me faltará, Ele estará comigo a todo instante. O verso de número 2, ele diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Interessante que a palavra pastos verdejantes não existe no original, porque a palavra verde em hebraico é irer, e não tem essa palavra no original. No original está dizendo binet deshe, gramas formosas, pasto tranquilo. E precisamos entender o que Davi está querendo expressar com isso. A ovelha é um animal que precisa viver em grupo. A ovelha não consegue ficar sozinha. Por isso nós somos tratados dentro da palavra de Deus como ovelha. Nós somos um ser social. Precisamos nos relacionar uns com os outros. E a ovelha, ela não pode estar desgarrada, ela não pode estar separada do rebanho, ela tem uma necessidade de estar em conjunto com outras ovelhas. E a ovelha, ela é guiada pelo seu pastor. Quando nós observamos, ainda hoje em nosso tempo no Oriente Médio, quando nós observamos alguns beduínos, algumas pessoas que vivem na região desértica,
guardam costumes da época de Davi. E eles têm que sair de madrugada antes do sol quente, porque de manhã o sol é escaldante no deserto, chega a dar 60 até 70 graus. E à noite nós temos temperatura abaixo de zero. Então ele precisa sair logo na madrugada, de manhã cedinho, atravessar todo o deserto em um local de oásis, para que a ovelha possa se alimentar, para que a ovelha possa beber água, e depois ele retornar com essa ovelha em segurança para o aprisco. Nesse translado da saída do aprisco até o oásis para se alimentar e voltar, constantemente as ovelhas são contadas para que a ovelha não fique desgarrada do rebanho e seja facilmente capturada por um predador. Mas a ovelha, para ela parar para se alimentar, para ela parar para descansar, ela precisa ter se alimentado muito bem, porque o momento em que a ovelha deita para descansar é o momento em que ela começa a ruminar. Ela traz o alimento à boca, mastiga, engole de novo e fica fazendo esse processo até dar o tempo em que o pastor irá conduzir a ovelha de volta ao aprisco. A ovelha, enquanto não se sentir saciada, enquanto a ovelha não estiver alimentada, a ovelha não conseguirá deitar para descansar. E quando nós olhamos a vida de muitas pessoas que estão de um lado para o outro, estão, porque aqui está anunciando isso, ali está anunciando aquilo. São ovelhas que estão famintas, são ovelhas que ainda não foram alimentadas, são ovelhas que precisam receber o bom pastor e receber do bom pastor o alimento que nutrirá a sua vida. Por isso precisamos pregar a palavra na sua íntegra, na verdade. Muitas pessoas em nosso tempo, infelizmente, têm anunciado um evangelho que não é o evangelho de Jesus. E a ovelha, para ela descansar, ela precisa deitar numa grama pequenininha, onde ela consiga ver o chão. Porque a ovelha, ela não dispõe de presas, ela não dispõe de garras. É um animal extremamente sensível e fácil de ser abatido. Por isso, ela precisa deitar no local onde ela consiga ter visibilidade, se algum predador virá ao seu encontro. E para isso, o pastor precisa estar ali, atento, guardando o rebanho que lhe fora confiado. Davi, então, nesse relacionamento com Deus, Davi vai dizer: Senhor, eu sei como eu tenho cuidado das minhas ovelhas. E da forma como eu tenho cuidado das minhas ovelhas, eu peço que o Senhor cuide de mim. Querido irmão, querida irmã, como que você tem cuidado das pessoas que estão próximas de você? Como que você tem tratado as pessoas que o Senhor tem permitido chegar perto de você? Será que você pode dizer como Davi: Senhor, cuida de mim, o Senhor é o meu pastor, cuida de mim como eu tenho cuidado das minhas ovelhas? Será que você pode orar a Deus e dizer: Senhor, me trata como eu estou tratando as pessoas? Que a tua justiça seja sobre mim, da forma como eu tenho sido com as pessoas. Jesus, na oração modelo que ele nos deixou, a oração do Pai Nosso, em um determinado momento Jesus nos ensina que devemos dizer a Deus: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Será que agimos de misericórdia com o próximo, da forma como queremos que as misericórdias de Deus cheguem à nossa vida? Será que somos misericordiosos com os nossos irmãos, como Deus, Ele é misericordioso com a nossa vida? Então Davi está mostrando, trazendo o plano físico, comparando com o mundo espiritual, a forma como ele se relacionava com as ovelhas e a forma como Deus se relacionava com ele. Nesse verso 2, repousar em pastos verdejantes, fala de confiança. Fala da certeza de que temos, de que o Senhor, Ele tem provido não tudo o que eu quero, mas exatamente tudo aquilo que eu preciso. Eu confio no Senhor, de que a sua benignidade, as suas misericórdias, as suas mãos estão sobre a minha vida, estão sobre a minha família, estão sobre a minha casa, e as bênçãos do Senhor estão sobre mim. Isso demonstra confiança, ainda que tudo pareça contrário,
Eu me recordo das palavras da viúva, quando correndo em direção ao profeta, em casa o seu filho estava morto, mas quando ela é parada no meio do caminho, perguntam: e aí, como é que você está? A viúva disse: vai tudo bem. Isso é confiança, isso é fé, é ter a certeza de que Deus tem o controle de todas as coisas. Na parte B do verso 2 ele diz: leva-me para junto das águas de descanso. A ovelha é um animal tão sensível que ela tem medo do seu próprio reflexo sobre a água. O pastor, quando ele está conduzindo a ovelha é capaz de morrer de sede, literalmente morrer, diante de um manancial de água. Ela fica insegura com o reflexo da sua própria imagem na água. E para isso o pastor ele precisa muitas vezes pegar a água e levar até a boca da ovelha. Quando Davi está dizendo: leva-me para junto das águas tranquilas, para junto das águas de descanso, no momento em que Davi estava pastoreando, a ovelha não bebe água em água corrente. Água corrente, correnteza na Bíblia fala de luta, fala de tribulação, fala de dificuldade. E o pastor, ele não nos conduz a águas de tribulação, de dificuldade. O pastor, ele está conosco no meio das tribulações. Mas Deus, em outras palavras, não nos lança em situações para perturbar o nosso coração. Deus não nos dá provação da que não conseguimos suportar. O pastor, ele nos leva a águas tranquilas. E Davi, ele diz isso: Senhor, coloca-me, sacia minha sede, sacia minha alma, assim como eu levo as minhas ovelhas a águas tranquilas. Coloca minha alma também neste momento em água tranquila. Que nessa noite possamos confiar e ser conduzido por Deus a águas tranquilas significa descansar no Senhor. Que nessa noite, se você está atravessando um momento de dificuldade, um momento de adversidade, que nessa noite você possa, assim como Davi pediu a Deus o descanso, que o bom pastor Jesus te leve a águas tranquilas e que você possa descansar nos braços do Senhor. Verso de número 3, ele diz: refrigera-me a alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. A palavra alma no original é nefesh, e aqui nesse texto ele está dizendo nafesh shovev, que significa literalmente: guia-me, conduza-me, leva-me pelas tuas veredas. A Bíblia diz, e Salomão vai dizer no livro de Provérbios, que o homem ele pode até planejar os seus caminhos, mas é o Senhor quem dirige os seus passos. Quando eu e você, meu irmão e minha irmã, confiamos em Deus, colocamos nossa vida em Deus, deixamos Deus direcionar os nossos passos, podem até ter obstáculos, mas o Senhor não permitirá que nós tropecemos. O Senhor não permitirá, porque como diz no Salmo 119, verso de número 105, lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus irá permear a nossa caminhada. Se pautarmos a nossa vida na palavra de Deus, se deixarmos Deus conduzir a nossa vida, como Davi está dizendo: conduza-me, Senhor, refrigera minha alma e conduza-me pelas tuas veredas de justiça, por amor do seu nome. Quantas pessoas estão amarguradas neste momento? Estão com a sua alma sofrendo. Ele diz: refrigera a minha alma, traz tranquilidade à minha alma. Quantas pessoas neste momento estão chorando, estão com amarguras na alma, porque não querem caminhar segundo a palavra de Deus, porque não estão permitindo que Deus as guie pela vereda de justiça por amor do nome dEle. Pessoas que estão conduzindo a sua vida pautado nas suas experiências, pautado no seu autoconhecimento,
Meu irmão, minha irmã, se queremos ter refrigério de Deus, precisamos entender que Deus, Ele é soberano e que tem o controle de todas as coisas. Deus tem o cuidado de todas as coisas. Nada, absolutamente nada, foge do controle do Senhor. Ainda que a situação pareça difícil para nós, basta uma palavra do Senhor, como nós falamos no início. Os discípulos estavam desesperados, barco atravessando, estavam indo em direção a Gadara, Jesus estava dormindo, a tempestade se levantou e Jesus estava dormindo. Os discípulos vão até a popa do barco e diz: Mestre, não te dá que pereçamos. Jesus tranquilamente, os homens estavam desesperados, Jesus tranquilamente disse uma palavra para o mar se aquietar e a tempestade se acalmar. Outra vez, os discípulos estavam no barco, veio uma tempestade e Jesus calmamente vem andando sobre as águas. Os discípulos ficaram apavorados. Pedro desce do barco, começa a caminhar em direção a Jesus, olhos voltados para Jesus, caminhando pela vereda de justiça, olhando para Jesus. Pedro consegue andar sobre as águas. Mas quando as circunstâncias que estavam em volta de Pedro passaram a ser o foco da sua visão, do seu entendimento, quando Pedro começa a importar-se mais com a circunstância adversa do que com o olhar para Jesus, o texto diz que Pedro começa a afundar. Mas o mais interessante, meus irmãos, é que o texto diz que, estendendo Jesus as mãos a Pedro, segurou e trouxe para junto de si. Isso nos mostra que Jesus estava perto de Pedro para estender a mão e tirar ele daquela situação adversa. Talvez você esteja olhando os embaraços da vida, as dificuldades da vida, e Jesus está pertinho de você. Basta uma palavra sua de clamar a Deus, e Jesus, assim como fez com Pedro, estenderá as mãos para você, segurará nas tuas mãos e trará você para junto de si. Davi, então, ele diz: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Que nessa noite você tenha a sua vida direcionada pelo Senhor. E neste momento, meu irmão, minha irmã, independente do que você está vivendo, o verso 1, Davi nos fala de relacionamento. O Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. O verso 2, Davi diz que Deus leva a um lugar de descanso. Deus é aquele que nos sacia. Toda a nossa fome, seja material, seja fome espiritual. Ele também é aquele que sacia a nossa sede. Quando Jesus esteve com uma mulher, a mulher samaritana, Jesus disse: mulher, se tu soubesses quem te pede água, você pediria, e eu te daria a água que jorraria para a vida eterna. Jesus é aquele que se relaciona conosco. Jesus é aquele que deseja que nós confiemos e descansemos nele. E no verso 3, Davi diz: refrigera a minha alma. Jesus é aquele que traz cura, a cura física, a cura espiritual. Jesus cura o nosso corpo, mas Jesus também cura a nossa alma. E se nessa noite tem faltado em você relacionamento com Deus, se tem faltado em você confiança e descansar em Deus, e se tem faltado em você cura, seja ela física, seja ela espiritual, Jesus nos coloca dentro da sua casa, levando a sua palavra para dizer: é só você confiar em mim, estou pertinho de você e quero te abençoar. Se nessa noite o Espírito Santo falou ao seu coração e você precisa e deseja se relacionar com Deus, seja entregando a sua vida para Jesus, seja se reconectando com Deus, porque talvez você até entregou a sua vida um dia, mas por algum motivo,
por alguma adversidade, por alguma luta que você atravessou, você acabou se afastando dos caminhos do Senhor. Mas nessa noite, você sentiu o desejo de se reconciliar com Deus, de voltar a ser a ovelha do aprisco do Senhor. Você talvez seja uma das 100 ovelhas descrita em Lucas capítulo 15, que saiu, ficou desgarrada. Mas o bom pastor, ele deixou as 99 ovelhas guardadas e nessa noite saiu ao teu encontro. E se você entende que precisa voltar para junto das 99, porque você como ovelha não pode ficar sozinho, você será facilmente abatida pelo inimigo, será facilmente abatida pelo predador da sua alma. Mas Jesus vai ao teu encontro nessa noite dizendo: filho, filha, volta para o aprisco. É só você colocar no chat aqui do nosso canal, dizendo: pastor, eu preciso entregar a minha vida a Jesus, eu preciso me reconciliar com o Senhor. Será um prazer como igreja, meu irmão, minha irmã, estar orando por você. Mas se você está na presença de Deus, está caminhando com Deus, mas de alguma forma tem lhe faltado confiança, você está enfermo na alma e você precisa confiar em Jesus e até mesmo receber uma cura de Jesus nessa noite, eu te convido, onde você está mesmo, a fechar os seus olhos. Se você quiser se ajoelhar, deitar, fica do jeito que o Espírito Santo falar ao teu coração. Mas nós não vamos encerrar este culto, meu irmão, minha irmã, sem clamar a Deus pela sua vida. E eu queria nessa noite, nesse momento, orar com você. Ó Deus querido, em nome de Jesus, eu te peço, ó Deus, por cada um dos teus filhos que nessa noite, ó Deus, buscaram a tua presença juntamente conosco. Teus filhos, ó Deus, que talvez estejam afastados da tua presença, talvez sejam ovelhas desgarradas, ó Deus, mas que precisam nessa noite voltar ao aprisco. Senhor, em nome de Jesus, assim como descrito em Lucas 15, que o Senhor saia buscar a ovelha perdida. Ó Deus, que aquele pastor que foi buscar a ovelha perdida, representando o Senhor, que nessa noite essa ovelha seja resgatada, ó Deus, para a glória e louvor do teu nome. Se porventura, ó Deus, há alguém ainda que não te aceitou como Senhor e Salvador, que nessa noite seja impactada pela tua palavra, pelo teu poder, e volte, ó Deus, a sua atenção, as suas emoções, o seu coração, a sua alma para o Senhor. Que tenha, ó Deus, o teu nome escrito no livro da vida, que seja lavada e remida no sangue de Jesus. Que nessa noite o Senhor, assim como tem sido o nosso pastor, assim como tem sido, ó Deus, e foi o pastor de Davi, seja também o pastor dessa pessoa. Ó Deus, que haja salvação nesta noite, para a glória e louvor do teu nome. Talvez, ó Deus, haja no meio dos teus filhos aquele que tem faltado confiança, aquele que não tem descansado, tem estado com o seu coração apertado, atribulado. E nessa noite, ó Deus, te pedimos, Senhor, encha este coração com fé, com confiança. Traga descanso, ó Deus, a esta alma abatida, a este coração cansado. Que nessa noite haja refrigério de almas, por amor do teu nome. Talvez, ó Deus, haja entre os teus filhos alguém que precisa não somente da cura física, mas precisa da cura da alma, Deus. Alma amargurada, alma, Senhor, que já não tem mais esperança. Alma, ó Deus, pensando até mesmo em tirar a própria vida. Alma, Senhor, pensando em desistir, em recuar. Senhor, em nome de Jesus. Assim como o Senhor refrigerou a alma de Davi, assim como Davi declarou que o Senhor, como bom pastor, é aquele que refrigera a alma. Refrigera, Senhor, a alma dos teus filhos nessa noite, por amor do teu nome. Alma abatida, seja curada pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Deus, traga também, Senhor, cura física a todos os nossos irmãos que neste momento estão atravessando momentos difíceis. Faça isso, ó Deus, é o clamor da tua igreja, é o clamor do teu povo, tão somente, ó Deus, para que o teu nome seja glorificado. Toda a honra, Senhor, e toda a glória sejam dadas ao Senhor. Nós louvamos o teu nome, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã. Que você tenha uma semana rica na presença de Deus. Que o Espírito Santo do Senhor, nesta semana, fale poderosamente ao teu coração. Que assim como a ovelha deitava para reverberar, para ruminar o alimento dado pelo seu pastor, que nessa semana esta palavra fique reverberando na sua mente, no seu coração, para que você tenha relacionamento com Deus, que a tua alma seja saciada, que a tua sede seja saciada, que haja confiança no seu coração, que seja uma semana onde você poderá descansar nos braços do Senhor, que seja uma semana de cura na vida de todos que estão enfermos, que seja uma semana de cura na alma daqueles que estão abatidos, para a glória e louvor do nome do Senhor. Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã. Muito obrigado por ter estado conosco. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.